Pessoal, no Moodle, nós vamos ter várias ferramentas que elas, como eu falei na aula passada, né? Algumas podem promover a colaboração, enquanto outras, elas não têm esse princípio, são ferramentas individuais. Então, dependendo da proposta pedagógica, né, você vai escolher uma ou outra ferramenta. A ferramenta Wiki, Jair, ela é uma ferramenta como o Google Docs, ou seja, que é de construção de texto colaborativo. Na outra vez que eu ofereci essa disciplina, eu centralizei as atividades só na Wiki. E dessa vez ela é opcional, tá? Eu já mandei um e-mail falando isso. Por isso que eu criei uma Wiki para cada etapa, mas alguns nem chegaram a usar, porque eu estou fazendo todo o controle no fórum. Por quê? Tem ainda, gente, algumas pessoas que a gente precisa dar a mão, né? Então, nós já estamos chegando, nós já tivemos até o momento, como eu falei, a questão da evasão, que ela sempre foi alta. Então, nós já temos aí um caso de uns 10 alunos que pediram para serem desligados. E nós já estamos com um edital aberto, né, para cadastro de reservas de vagas, que seria para substituir, e nós temos até o dia 8 de setembro para a gente fazer essas mudanças, tá ok? Então, a Wiki não é obrigatória, mas é uma ferramenta muito simples de se usar, que se assemelha ao Google Docs. Mas é a mesma coisa do chat da nossa ferramenta Moodle. O que acontece? Ela, comparando com o Meet e comparando com o WhatsApp, ela é muito atrasada. Então, nesse momento, eu peço aos tutores que façam esse plantão para que cada aluno que tenha alguma dúvida possa tirar suas dúvidas ali, tá? Professor, nessa semana a instituição mandou um e-mail falando que nós teremos acesso, eu não sei se foi integral ou parcial, ao G Suite. Isso será extensivo para a gente também? Como é que vai funcionar? Ô, Antônio, ontem eu até respondi para algum tutor que pediu essa orientação. Vocês são alunos como qualquer outro aluno da UFVJM. Então, vocês têm os mesmos direitos de todo o serviço com a UFVJM. Fiquem atentos aos processos seletivos de bolsas, apoio social, né? A biblioteca, alguém falou, eu vi no grupo, né? A biblioteca tem um acervo enorme de curso, de material online, de material impresso. Então, vocês, quem estiver próximo, pessoal de Teófilo Otoni, por exemplo, pode ir lá na biblioteca do campus Mucuri e retirar qualquer livro na biblioteca. E o acervo online também. Então, eu indico que vocês acessem o ambiente da biblioteca e sigam os mesmos critérios de todos os alunos regularmente matriculados. Professor, Pois não, Adriana? eu estou com uma dúvida em relação a essa nova disciplina, porque eu sou aluno regresso. Na verdade, eu só estou complementando a disciplina para finalizar o curso. Essa, ela não aparece na minha grade antiga, então eu tenho que fazer. É isso? Ou mudou o nome? A hidrogeografia e educação. Essa, Adriano, vou aproveitar para falar para vocês, né? Então, no WhatsApp eu já compartilhei o plano de oferta de disciplinas, o calendário das atividades, né? De 15 em 15 dias. Nós fizemos essa mudança, que a disciplina ela chamava Ensino de Geologia e Geomorfologia. Então, agora nós deixamos só a disciplina Ensino de Geologia, que vai ser com o professor Juliano, e nós temos agora essa disciplina
de hidrogeografia que vai abarcar esse conteúdo da geomorfologia, que é a especialidade do professor Marcelino, que vocês vão conhecer hoje. Ok. Então, no seu caso, Adriana, Sim. eu recomendo você a fazer, mas se você não quiser fazer, você pode solicitar a dispensa também. Eu acredito que esta eu vou ter que fazer porque eu acabei sendo reprovada por frequência. Eu olhei aqui no meu caderninho, então é aqui, ó, Práticas do Ensino da Geomorfologia, que é a que vai entrar, não é isso? Exatamente. Então, essa eu vou fazer. É por isso que eu fiquei na dúvida, eu conversei com a tutora, ela falou, é melhor você participar, e ela me orientou bem. Então tá, professor, obrigada, eu vou fazer essa disciplina. Por nada. Pessoal, eu estou deixando, né, que eu achei na última aula muito importante ouvir vocês, né, porque às vezes ficam com alguma dúvida, né, então é melhor a gente esclarecer. Mais alguma dúvida do aspecto geral, pessoal? Professor, bom dia. Bom dia, Joênia. A mesma pergunta aí que a colega fez aí, você acha pertinente eu fazer essa disciplina então também? Ô, Joênia, mas parece que o seu caso, você está faltando só o TCC, né? Para mim falta o TCC e falta geografia urbana e rural. Aí você fica opcional. Beleza, então. Ok. Pessoal, vamos conversar um pouco, então, sobre geotecnologias, né? Eu, na aula passada, né, eu fiquei muito curioso em ouvir a experiência mais detalhada da Maria. Maria, você está aí, que você falou sobre a questão de usar o Google Earth para ensinar sobre placas tectônicas. Se você estiver por aí, eu acho que Maria já chegou, poderia dar um retorno, e eu gostaria também de ouvir, antes de qualquer coisa, algum relato de um de vocês que já tenha experiência de trabalhar com geotecnologias em sala de aula. Bom dia, professor. Ei, Maria, tudo bem? Graças a Deus. Bom, Maria, é o seguinte... Oi. Eu queria, então, que você detalhasse mais um pouco, mas nessa concepção de como que o uso das geotecnologias auxiliou o seu trabalho em sala de aula. É o seguinte, pessoal, na verdade, eu até fiz uso do Google Earth ontem para dar minha aula, porque a gente trabalha as placas tectônicas, né, e começa pelos terremotos, o vulcanismo, e os meninos, sexto ano, eles ficam encantados, né, eu ainda comentei no grupo do meu trabalho, que eu falei que são interessantes as perguntas que eles fazem. Dona Maria, o que acontece se uma placa tectônica quebrar no meio? Essas perguntas, assim, que você fala, gente, de onde esses meninos tiraram esses tipos de perguntas, né? Mas é muito válido o uso, porque placas tectônicas, por exemplo, é algo que não é visível, não tem uma foto que nos mostra como é uma placa tectônica. Então, eles ficam perdidos, porque se eu vou trabalhar um relevo, eu visualizo um relevo, eu posso levar ele para ver, mas e as placas tectônicas? Como que eu vou mostrar isso para o meu aluno? Então, o que eu faço? Eu introduzo, né, e abro lá, né, porque por apresentação pelo Google Meet, eu apresento a tela do meu computador e vou mostrando cada encontro de placa tectônica. Quando eu mostro cada encontro e falo se é convergente, divergente ou transformante, eu vou dando um zoom, né? Eu vou puxando um zoom e vou mostrando. E é muito legal, eu falo que até eu fico fascinada, né? Porque, por exemplo, lá no Himalaia, né? Na Cordilheira dos Andes, para os alunos é muito mais fácil eles visualizarem um limite convergente, né? É bem mais fácil de explicar. Aí eu explico, mostro certinho, né, o limite pelo Google Earth, e pelo Google Earth já mostra também, ele já traz as setinhas indicando os movimentos que as placas, os sentidos, né, que elas estão se movimentando, e já puxo um zoom e procuro para mostrar para eles ali o que se formou nesse local.
Maria, então os alunos não utilizam o Google Earth. Você da sua mesa que você faz a apresentação, ou você leva eles no laboratório de informática? Como que se dá essa interação? Durante a pandemia, eu tenho feito da seguinte forma, né? Porque eu tenho trabalhado isso agora. Perdão, gente. Eu tenho trabalhado isso agora com o sexto ano, e durante a pandemia, como é uma escola particular, todos têm acesso, todos têm baixado no computador, e eu passo durante a aula e passo várias atividades para eles fazerem, utilizando o Google Earth em casa. Mas quando eu estou dando aula presencial, eu levo os meninos no laboratório, na escola estadual que eu trabalho, não é o suficiente para todos os alunos, né? Mas eu levo eles porque eles gostam muito, eles ficam pedindo. Dona Branca, olha a minha casa, procura a minha casa. E tal, eu acho isso muito legal, esse interesse da parte deles. Aí eu deixo eles livres alguns minutos para eles procurarem o que eles quiserem. Ensino a mexer, né? Ensino tudo, ensino a colocar para fazer passeio, como eu já tenho as trilhas, né, que eu fiz durante a faculdade, as trilhas dos parques estaduais, eu já passo esses arquivinhos para eles todos, e eles mesmos conseguem fazer passeios, conseguem fazer tudo, mas eu tiro 1 ou 2 aulas para explicar primeiro tudo para eles como que mexe. Aí, no final das contas, eles já estão mostrando para os pais em casa, e nossa, achei aqui a casa de fulano, não sei o que, para eles é o máximo do máximo utilizar o Earth. Ok, Maria, obrigado. Eu que agradeço, professor. Então, pessoal, daqui a pouco eu quero ouvir mais alguém, mas o que eu queria chamar a atenção nisso? Como toda tecnologia, vamos pensar assim, primeiro, ela tem que chegar na escola pela mão do professor. Então, quando o professor de geografia, no caso, ele incorpora a questão das geotecnologias no seu trabalho, ele começa, então, a refletir sobre como melhorar o seu processo de trabalho. Então, um dado inicial, uma forma de se usar as geotecnologias primeiro, é uma etapa de você usar para a construção do seu material, a construção do seu trabalho. E logo em seguida, então, você consegue, a partir de um determinado momento, como a Maria mesmo explicou, que é de você capacitar os alunos para o uso dessa ferramenta. Eu vou fazer um paralelo com o nosso curso para vocês entenderem. Por exemplo, agora, alguns alunos já estão entendendo o que é um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA. E alguns já estão conseguindo entender a diferença que existe entre você usar o Moodle e usar o Google Classroom. Só que, no final das contas, é a mesma coisa. É um ambiente virtual onde que você vai disponibilizar atividades. Hoje eu estava observando no grupo a questão falando, a aula vai ser pelo Moodle, a aula não vai ser pelo Google Classroom. Ou seja, a nossa aula, desde cedo, desde sempre, né, ela usa uma ferramenta que é externa, tanto ao Moodle, tanto ao Classroom. Só que você pode colocar esse link da reunião ou no Google Classroom ou no Moodle. E a partir dali você vem para esse ambiente em que nós estamos. Então, significa que, por exemplo, qual que é a nossa estratégia em oferecer essa disciplina agora no Google Classroom? Vocês vão ver que é um outro ambiente. E que, da mesma forma que vocês fizeram, para alguns, o Moodle foi o primeiro contato, e de você imaginar que você pode dar aula pelo Moodle. Você pode ter o seu próprio Moodle. A sua escola pode ter um Moodle. E agora, nessa segunda disciplina, nós queremos que vocês tenham mais segurança em usar o Google Classroom.
A questão das geotecnologias, a gente partiria para esse mesmo princípio. Ou seja, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, né, e eu foco isso não excluindo o pessoal dos anos iniciais, mas a nossa formação de professor é para atuar nessas etapas escolares. O que acontece? Numa escola, quando você tem isso incorporado, aquilo que eu falei da diferença da inclusão digital para a inclusão cultural, significa que a escola vai desenvolvendo instrumentos para que o nosso ensino de geografia ele esteja muito mais próximo da realidade dos alunos, tá ok? Então, essa que é a ideia, né? Ou seja, o professor, ele é quem incorpora, ele vê valor e depois ele vai repassar isso, se ele concordar, para a sua prática. Agora, quando você tem uma rede de ensino em que vem alguma coisa de cima para baixo, obrigando que a gente use determinado software, ou que se controle o nosso trabalho, aí a coisa fica bem diferente. Eu queria ouvir mais alguma experiência aí de você sobre o uso de geotecnologias. Tem alguém ou não tem ninguém com essa experiência que não desenvolveu? Eu acredito que sim. Professor, pode falar, Sérgio, vou te dar a palavra. Fique à vontade, Antônio, pode falar. Não, eu ia comentar com o senhor. Eu vou falar do meu caso aqui, sabe? No norte de Minas, extremo norte de Minas. Você é de qual cidade mesmo, Antônio? Janaúba. Ah, Janaúba. A nossa realidade aqui, ela é muito diferente, sabe? Talvez essa pandemia, ela veio deixar bem claro o abismo social que nós temos aqui na nossa região, né? Para o senhor ter ideia, a única ferramenta que nós conseguimos trabalhar de forma efetiva, onde uma grande parte da população, da comunidade escolar conseguiu ter uma relação, foi só o WhatsApp. Por exemplo, eu dou aula para 8 turmas do primeiro ano do ensino médio. Quando eu coloco uma aula no Google Meet, via Google Meet, eu tenho 10 alunos participando. 10, 7, já dei aula para 2 alunos, num universo aí de mais de 300 alunos. Então, assim, eu fico assim, meio que triste, desanimado, chateado com a situação dessa, porque, assim, eu sei que todas as ferramentas são importantes, mas a realidade na prática, no caso meu aqui, que eu vivo na minha região, ela é triste. E, assim, por exemplo, vou te dar um depoimento aqui. Uma mãe me mandou uma mensagem para mim: professor, eu tenho um telefone e eu tenho 4 filhos na escola. A hora da sua aula, o telefone tem que estar com fulano para poder atender outro profissional. A gente fica angustiado, sabe? Eu me sinto assim, Antônio, você sabe usar o Google Earth? Já usou alguma vez? Não, senhor, não usei. Nunca usei. É a primeira vez que eu estou tendo essa informação. Ok. E até a cultura nossa também, ela não foi preparada para esse sentido, sabe? Então, assim, o que eu estou vendo na sua disciplina é um novo horizonte para tentar, e aí eu até conversei com o diretor do dia, eu acho assim, a gente repassar essa cultura para os colegas também. Mas só que não adianta nós termos essa cultura, sendo que o nosso aluno ele não tem a ferramenta de trabalho. Ok, vamos ouvir o Sérgio que queria falar? E aí eu respondo, faço as considerações. Bom dia, pessoal. Meu nome é Sérgio, professor de Geografia aqui do IFMG Campus Teófilo Otoni. É uma satisfação estar reunido virtualmente com vocês aqui hoje. Então, com relação às geotecnologias, a gente vem trabalhando de forma mais específica aqui, através de projetos de ensino, de projetos de extensão, com o ArcGIS Online, que é uma plataforma, né, colaborativa, no qual é um sistema baseado em nuvens, né, então não gera nenhum tipo de
não ocupa nenhum tipo de espaço, por exemplo, no HD da memória, né, do computador que o professor esteja utilizando. E aí esse ArcGIS Online, ele consegue trabalhar uma série de feições, né, que podem ser feições arquivos shapefile de sistema de informações geográficas, ou até mesmo outras feições que estão disponíveis na própria plataforma. Vale lembrar que não se trata, né, do ArcMap, e sim de um software aplicativo desenvolvido pela própria empresa que detém, né, os direitos de uso do ArcMap, que é a Esri, mas que está disponível gratuitamente para a gente usar. Uma interface gráfica muito acessível, muito simples, no qual o produto final gerado é um web aplicativo. E esse web aplicativo ele tem diversas funcionalidades. No nosso grupo mesmo de trabalho do primeiro ano, um dos grupos, né, que a gente está fazendo, nós estamos propondo e vamos entregar como produto final um mapeamento, uma espacialização dos casos de Covid-19 aqui no Brasil ao longo de todo o período da pandemia. Então, assim, é uma infinidade de possibilidades que permite tanto o professor quanto o aluno desenvolver temas que muitas vezes ficariam muito abstratos, sobretudo associados à cartografia, num ambiente de sala de aula. Então, lógico que existe, como o professor Antônio colocou, as limitações, né, do ponto de vista da conectividade. Nós estamos numa região muito diversa, mas que em termos de funcionalidade, e como o professor Cláudio colocou, que o professor tem que ser esse pioneiro em levar essas informações muitas vezes para a sala de aula, eu acho que é uma proposta muito interessante do ponto de vista da geotecnologia que a gente pode utilizar em sala de aula, beleza? Eu vou tentar compartilhar com vocês aqui no link, porque eu estou no telefone celular, mas vou tentar compartilhar com vocês para vocês terem ideia de como que seria o produto, o resultado final dessa proposta. Obrigado, Sérgio. O Nelson também quer dar um depoimento, só um momento para para eu tentar sistematizar onde que eu quero chegar nessa aula de hoje. O que acontece, pessoal? Aprender a usar o Maps do celular para se deslocar de um lugar para o outro, não é qualquer pessoa que sabe fazer isso. Agora, você tentar que a pessoa entenda a realidade espacial do seu município, do seu bairro, usando N ferramentas de geotecnologias, é um estágio mais avançado. Então, quando o professor Antônio ele fala dessa dificuldade de acesso, que eu estou falando que é a questão da inclusão digital, isso se repete para vários outros territórios, outros espaços em que você não tem conectividade, onde os alunos estão excluídos digitalmente. Isso é ponto, Antônio. Agora, a outra questão é a relação com o conhecimento que nós temos que estabelecer. A partir do momento em que você conhece essa tecnologia, você vai entender, por parte dos seus alunos, como você vai poder usar. Oi. O primeiro tipo de uso que eu destaco é o uso pessoal. Então, o professor, ele aprende a digitar um texto e aí ele usa aquilo ali para organizar o seu trabalho. A partir do momento que ele, então, domina um editor de texto, ele pode, então, levar os seus alunos para um laboratório de informática, onde eles vão desenvolver uma atividade de construção de texto. Então, ou seja, como que você vai usar essa tecnologia vai depender muito da sua interação. Então, ou seja, existe uma interação entre os alunos, uma interação entre aluno e professor, e uma interação entre o professor, o aluno e o conteúdo que se desenvolve. A experiência do professor Sérgio, né, ela é riquíssima. Por quê? Porque o uso, né,
dos softwares, né? Do ArcGIS, do ArcMap, nós vamos ver da empresa Esri, como o Sérgio falou, é o que hoje as grandes empresas utilizam. E elas utilizam dentro daquilo que o Yves Lacoste falava. A geografia serve, antes de mais nada, para fazer a guerra. E você tem, então, uma diferença da geografia escolar para a geografia das empresas multinacionais e dos estados. O que isso traz? O que ele nos alerta? Que a nossa geografia que a gente pratica nas nossas escolas, ela tem que estar mais próxima da realidade para que o aluno, ele realmente apreenda. Alguém aqui colocou no nosso bate-papo, né, que construiu um mapa da sua localidade. Então, isso é muito importante, né? E eu falo, pessoal, nós temos que aprender. Só que o nosso domínio sobre essas tecnologias, ela não se dá de uma só forma. E uma outra questão que eu queria lembrar também, que a questão da cartografia, aonde se insere a descrição das geotecnologias, ela é para ser trabalhada ao longo de todas as etapas escolares. E não só como nós temos um foco na maior parte dos currículos, no 6º ano e no 1º ano do ensino médio. Então, nessas duas etapas é onde a gente tem um conteúdo específico da cartografia. Agora, nós temos que aprender como usar essas ferramentas em todos os conteúdos. Eu queria ouvir mais alguém, que foi o Nelson, né, que queria falar. Por favor, Nelson. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Eu queria trazer 2 relatos aqui sobre o uso de geotecnologia na sala de aula. E fala de onde você é, Nelson. Eu sou de BH, mas meu polo é Itamaratiba. E eu concordo com o professor Antônio que a gente tem realidades aqui mesmo, na região metropolitana, né, muito complicada, em Belo Horizonte, na rede pública, né? E eu atuo nas 2 redes, na pública e na privada. E na rede pública, eu queria dizer um trabalho que eu fiz com os alunos bem legal, usando o Google Earth, que a gente, quando a gente está fazendo cartografia, quer fazer aquele caminho de casa, né? O aluno desenha o caminho de casa dele, assim. E aí a gente fez um trabalho inverso com os que tinham celular, né? Que a gente instalou o aplicativo Wikiloc, ele registrou o caminho dele pelo Wikiloc, nós mandamos isso para o Google Earth, e aí ele passou a ter uma outra visão do caminho que ele fazia registrado, com o próprio aplicativo registrando todo o caminho que ele fez. E aí registrava também o perfil do relevo, a gente pôde ver as ruas que ele subia morro, as ruas que ele descia, as ruas que eram planas. Isso aí foi uma grande novidade, porque nas escolas públicas, algumas delas têm aqueles computadores que eles mandam, né, os Linux lá. E aqueles Linux, eles têm o Google Earth instalado já, que muitas vezes estão lá e não são usados. Então, acho que vem muito na sua fala, professor, da gente saber o que usar também. É um recurso que já está no laboratório de informática, a gente só abrir o aplicativo e utilizar, sabendo utilizar, né? Uhum. E uma outra experiência já na rede privada, né, que a gente trabalha na escola, a gente tem iniciação científica, a gente está construindo alguns mapeamentos também, aqui na região metropolitana. A gente está construindo um mapeamento de Covid por bairro, né, fazendo esse monitoramento semanal, assim, e aí a gente vai trabalhando tipos de mapas junto com a matemática, né, a gente coloca algumas técnicas cartográficas. Em um outro grupo, que eu oriento também, a gente está construindo um mapa histórico da região. Quais são os elementos de patrimônio histórico, né, que tem ele disponível, a gente quer construir um mapa histórico e turístico com informações. Então, assim, as possibilidades que a gente tem de uso são enormes, assim, mas concordo que a gente tem um grande desafio, principalmente na rede pública, de equipamento. Mas existe algum equipamento também já disponível, isso a gente precisa deixar também claro, em algumas escolas existe esses laboratórios de informática que tem o Google Earth lá. Ok. Obrigado, Nelson. Essa reflexão do Nelson é, assim, fundamental para a gente perceber, né, e que a nossa turma, gente, nossa senhora, eu estou muito animado, vocês são demais, essa turma está excelente, nós temos excelentes experiências aqui, excelentes professores, que é a ideia de um último tópico que eu poderia falar um pouquinho, né, que é a questão
que eu coloquei no título, né, do mapeamento colaborativo. E que parte de onde? Da aprendizagem colaborativa. Então, ou seja, nós temos uma situação em que, com a grande quantidade de alunos que nós temos, as turmas, e o grande número de problemas sociais, nós conseguimos fazer, numa microescala, a identificação dos problemas sociais, que começa, muitas vezes, pessoal, com uma pesquisa que não precisa de tecnologia. Nós precisamos de um questionário e depois, como é a especialidade da geografia, fazer o que nós chamamos da espacialização das informações. E para se fazer a espacialização das informações, muitas vezes a gente começa pelo Excel, que, ou seja, é a planilha que você insere os dados e depois você transforma isso num mapa. A Maria queria falar um pouco sobre isso, sobre essa experiência de usar o Excel. Mas parece que ela saiu, já voltou, Maria? Eu voltei, consegui voltar, professor. Por favor, rapidamente, Maria. Eu utilizei o Excel, na verdade, para pirâmides etárias, porque eu fui abrir uma pirâmide etária no meu computador que eu tinha feito durante a graduação e ela abriu no Excel e os meninos ficaram curiosos, né? Como para poder tirar... Aí eu mostrei de onde você tira os dados, do site do IBGE, tudo certinho, né? Porque é meio complicado para eles, mas fiz um videozinho para eles rapidinho, ensinando certinho como que eles podem criar uma pirâmide etária. Eu acho que foi muito valoroso esse trabalho. O Excel é uma ferramenta que está aí, ó, em todos os computadores e é pouco utilizado, né? Ele é um pouco difícil de mexer, mas ele é pouco utilizado. Ok, Maria. Escola 23426. Quem é você? Pode falar. Professor, bom dia. Sou Jo Magna. Eu estou usando aí o perfil da escola. Ok, Jo Magna. Assim, eu vou falar por mim e talvez até pelo professor Magno que está aí. A gente trabalha na mesma escola. Ô, Jo Magna, fala de onde você é. Oi. Chapada do Norte, sou do Polo de Araçuaí. Ok. Então, professor, nossos alunos, eles só têm acesso à internet na escola. Então, quando a gente faz a teoria, depois a prática, a gente leva esse material tecnológico para a sala de aula e oferece uma aula de mais qualidade, a gente vê que a compreensão dos alunos sobre o conteúdo é melhor e mais eficaz. Mas, assim, é como o senhor disse, a gente tem muita dificuldade na questão da equidade. Não são todos os alunos que têm acesso à internet. E a gente está enfrentando esse problema agora na questão dos PETs. Nossos alunos, eles fazem o PET impresso. Eles moram em áreas longínquas, né? Em áreas que não têm internet. E a gente entrega o PET, recolhe o PET, corrige o PET. E o único contato que a gente tem com eles é pelo telefone, às vezes ligando, conversando, são pouquíssimos. Cerca de 80% dos alunos, a gente tem 200 alunos, 80% deles não têm acesso à internet. Então, para a gente trabalhar com essa tecnologia em sala de aula, é muito complicado. A gente, pelo menos os meus alunos, é muito difícil, entendeu? É um desafio muito grande para a gente. Você já usou o Google Earth, porque eles não têm acesso, igual o senhor falou aqui. Oi. Pode falar. Você já usou o Google Earth ou outra ferramenta de geotecnologia? Sim, o GPS, a gente já levou o GPS para a sala de aula, a gente faz muita aula fora da sala de aula, mais no entorno, a gente faz muitas visitas técnicas, então a gente usa bastante essa tecnologia, mas assim, é só dentro da sala de aula.
os alunos eles não têm acesso fora dela, muitos não têm. Se a gente passar uma pesquisa, se a gente fizer alguma coisa, a gente tem que aproveitar os 50 minutos na sala de aula. Eles não têm acesso fora da escola. Ok, João Magno. Então, essa, João Magno, é uma realidade, entendeu? Isso a gente já falou, né? É uma realidade a questão da exclusão digital. A questão é essa: por onde andar, por onde caminhar, o que fazer, quais são os desafios, e é uma luta constante. Pessoal, deixa eu ouvir o Alexandre Albino, né? Vamos ouvir ele, que ele quer falar, e aí eu já vou encerrar para a gente passar para o professor Marcelino. Bom dia. Bom dia, tá dando para ouvir direitinho? Sim, Alexandre. Alô? Estamos ouvindo. Ah, caiu. Então, ouvindo aqui sobre as experiências e sobre algumas situações, eu percebo que hoje nós temos um pouco essa questão, um ruído, uma falha sobre o nosso desenvolvimento nessa área tecnológica. Eu vejo que existe uma diferença muito grande entre o professor que tem a sua formação em licenciatura e o professor que tem a sua formação no bacharelado. A gente percebe que o professor de licenciatura em si, ele desenvolve mais essas questões humanas, sociais, dentro de sala de aula, sem ter o direcionamento de usar na faculdade, de usar tanto essa questão da tecnologia. Enquanto o formado no bacharelado, ele já tem esse intuito de trabalhar essas questões tecnológicas. Então, eu vejo que esse abismo, hoje, trouxe algum tipo de problema para a gente. A gente está tentando, não sei se a palavra é essa, correr atrás para que a gente possa nivelar um pouco mais esse conhecimento tecnológico, até mesmo para contribuir com os nossos alunos e fazer com que eles tenham uma perspectiva diferente nessa questão, até mesmo do seu desenvolvimento da geografia. Então, eu vejo isso daí. Como o professor falou, realidades totalmente diferentes de um lugar para o outro. Eu sou do Rio de Janeiro e eu vejo que as escolas públicas aqui, embora esteja um pouco sucateada, como qualquer outro estado, mas eu vejo que nessa questão do uso da tecnologia, a gente está um pouco à frente, sim, porque todo aluno tem um celular. E, geralmente, as escolas públicas aqui no Rio de Janeiro, elas dão essa oportunidade para que eles possam usar a internet e desenvolver trabalhos dentro de sala de aula. Então, assim, a questão é a gente direcionar eles e mostrar para eles que existe uma prática um pouco maior sobre essa questão da tecnologia. Eu dou aula também em escola privada e escola pública. E eu vejo que os meus alunos da escola técnica, ou tanto daqui do Cefet, como da escola particular, eles não estão atrás, não. Eles estão páreo a páreo nesse uso da tecnologia. E a gente consegue fazer um trabalho maneiro nas duas instituições. E isso é importante também a gente observar. Ok, Alexandre, obrigado. Alexandre traz uma questão, né, gente, de fundo da geografia, que é essa questão do bacharelado e da licenciatura. Só aqui nós íamos ter pano para manga, viu, se entrasse nessa discussão, Alexandre. Então eu nem vou entrar nessa questão, não, e focar nessa questão que você coloca, e eu já alertei em outros momentos, que é o seguinte: antigamente, a gente tinha que ter um laboratório de informática na escola. Hoje nós temos que ter uma boa rede de Wi-Fi e desenvolver atividades com os próprios celulares dos alunos, né? Então, isso a gente também precisa aprender. Então, eu acho que isso é muito importante. Professor,
Pois não, Adriana. É rapidinho, é porque eu achei interessante os colegas falando, eu sou da Bahia, moro num distritozinho pequeno, mas a iniciativa de uma escola que eu trabalho, eu sou funcionária do estado e do município. No município, eles tentaram, né, esse ano, dar uma nova repaginada na questão do acesso ao aluno às tecnologias. O município fez o curso com a gente, com os professores do Google, e comprou os Chromebooks para levar para a sala para os meninos. E nós estávamos conversando na reunião com os professores que os bichinhos não tiveram nem a oportunidade de acessar. Mas é o que eu vi os colegas falando, e é interessante pensar que hoje não dá mais para fazer uma educação desarticulada com essas novas técnicas, porque a gente descobre que eles sabem até mais do que nós relacionando essas questões da tecnologia. E é bacana que eu percebo assim, pô, eu moro na Bahia e estou vendo experiências muito similares, né, a que eu tenho aqui no meu dia a dia. Ótimo. Pessoal, então, olha só, nós estamos chegando, eu queria falar duas coisas importantes com vocês. A primeira é essa, que eu falei dessa riqueza que nós temos nessa turma, com muitas experiências bacanas, e que ao longo do nosso curso, né, vocês poderiam criar alguns eventos eu gostaria de contar com vocês para que vocês pudessem, por exemplo, o caso do Nelson, né? A gente combinar, Nelson, um momento que você poderia, né, apresentar sua experiência com mais tempo, né? Nós temos outros professores também que poderiam apresentar suas experiências, e isso via coordenação do curso, eu poderia viabilizar, providenciar um certificado, fazer alguma coisa aberta, né? E que seja valorizado isso para vocês, tá bom? Então, vocês fiquem com isso à vontade comigo. A outra coisa que eu queria falar com vocês, gente, é sobre ética profissional. O que acontece? Eu já trabalho com formação de professores há muito tempo. Aqui todos vocês, todos são professores, né? Nós vamos ter um ou outro caso de quem não está atuando. E quando eu trabalho com estágio, uma coisa que eu gosto de destacar é a questão da ética na nossa profissão. Ou seja, é muito comum a gente, de uma etapa escolar, reclamar dos professores da etapa anterior. Então, quando chegam os alunos no 6º ano, a gente reclama das séries iniciais. Quando nós estamos no ensino médio, nós reclamamos dos professores do fundamental. Estamos na universidade, reclamamos dos professores do ensino médio. E isso não é muito legal, e às vezes a gente extrapola até para falar de colegas da nossa escola. E aqui no curso somos todos professores, né? A crítica, ela tem que existir, entendeu? Acho que isso é fato, mas eu queria pedir para vocês muito cuidado ao estarem tratando todos os nossos colegas, tá? E o nosso próprio curso também. Então, quando nós vamos falar entre nós vamos ter que ter um ambiente específico para isso. Eu falo com meus alunos lá do estágio, que eles estão começando, olha, almoço de domingo, ponto de ônibus, ou dentro do ônibus, festinha de família, não é lugar para a gente falar mal de professor, não, minha gente. Nós não podemos ficar dando tiro no pé. E, ao mesmo tempo, né? Mas só que eu não estou querendo esconder problemas, não. Eu só queria que vocês tivessem, porque, às vezes, alguns comentários atingem a gente como professor, né? E que vocês tenham muito cuidado. Nós vamos ter outros professores que vão lecionar disciplinas, e esse cuidado com o outro é muito importante. Tá bom, gente?